Que Deus continue fortalecendo esta igreja, dando muita graça, muita direção para que vocês continuem sendo e fazendo a vontade do Senhor. Amém? Mas também eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de rever o meu amigo, pastor Leonardo, que tenho muito apreço pela vida dele, pelo seu ministério, pela sua família. Eu estou muito feliz, irmãos, muito feliz mesmo. E gostaria muito que Deus falasse conosco nesta noite, que a gente possa sair daqui na certeza que Deus falou ao nosso coração. E para isso eu gostaria de convidar você a abrir as Sagradas Escrituras, não é? No livro de Atos dos Apóstolos. E vamos abrir no capítulo 4 desse livro. E o verso de número 23. Está comigo aqui o diácono Josias, da nossa igreja, a terceira igreja congregacional de Bahia. Trago também comigo a saudação da mesma. E muito gratificante para nós, irmãos. Atos capítulo 4 e verso 23. O livro de Atos, escrito pelo evangelista Lucas. Vamos fazer essa leitura, capítulo 4, verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, para que se enfureceram, os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que Deus aplique a sua santa palavra nos nossos corações, irmãos. Que tenhamos uma palavra de oração desta noite. Pai, mais uma vez estamos aqui, rendidos aos teus pés, e agora querendo ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai.
Fala com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa vida. Edifica o nosso coração, edifica esta igreja. Ó Deus, ilumina a nossa mente. Aquece o nosso coração diante da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós queremos ser apenas um instrumento em Tuas mãos. Nós te rogamos isso humildemente, em nome de Cristo. Amém, irmãos. Podem sentar em nome de Jesus. O tema que foi proposto para que a gente pensasse nesta noite foi a soberania de Deus na oração. E esse é um dilema teológico familiar entre nós, não é? Porque orar se Deus já conhece todas as coisas? Por que orar, já que Deus determinou tudo aquilo que vai acontecer? Fato é que a palavra de Deus, ela nos ensina no tocante à soberania de Deus, irmãos. Nós vamos encontrar textos robustos, narrativas que alegam, que defendem, que afirmam categoricamente que Deus é soberano. A palavra de Deus está recheada dessa grande, indubitável verdade. Se não vejamos, o Salmo 103, verso de número 19, diz assim a palavra do Senhor: nos céus estabeleceu o Senhor o seu reino, e o seu reino domina sobre tudo. Deus é o Senhor que soberanamente domina sobre tudo e sobre todos. Em Judas, verso 25, quando Judas vai terminar a sua epístola fazendo uma doxologia, um tributo a Deus, ele fala da soberania do Senhor. Judas 25 diz assim: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória e majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Ademais, não obstante, também as Sagradas Escrituras nos convidam a viver uma vida de oração. Nós somos encorajados pela palavra de Deus para termos e vivermos essa vida de oração. Mateus capítulo 7, verso 7, o Sermão do Monte, Jesus, ele fala muito a respeito da vida, da importância da oração. Se não vejamos o capítulo 7, verso 7 de Mateus, esse texto é muito conhecido da igreja, não é, irmãos? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5, verso 17, Paulo diz: olha, orai sem cessar, orai constantemente. Recentemente, na nossa igreja, nós implantamos a semana de oração da igreja. Nós tiramos uma semana em cada mês, a primeira semana de cada mês a gente tira para, de segunda a sexta, a ter um momento de oração. Fizemos agora há pouco uma exposição de um livro
de um sul-coreano, que eu não vou dizer o nome dele aqui, porque eu não sei. E o título do livro é A Vida de Oração de Jesus. Na perspectiva do Evangelho de São Lucas. E esse autor ele vai dizer o quanto Jesus gostava de orar, irmãos. Quanto Jesus tinha essa vida de oração, porque ele era compungido, Jesus era motivado sempre a estar na presença de Deus, através da oração. O autor em Memórias, R.C. Sproul, ele vai dizer uma coisa a respeito da oração. Ele diz: o Deus soberano comanda por sua santa palavra que oremos. A oração não é opcional para o cristão, é necessário. Hernandes ele vai dizer que o combustível da igreja é a oração. Quer ver uma igreja forte? É uma igreja que ora, que se deleita, que está debruçada constantemente na presença do Senhor. Uma igreja que ama a oração, uma igreja que está continuamente a buscar a presença de Deus, não só para pedir, sobretudo para nutrir essa comunhão com o Eterno, o Deus triuno. Sendo assim, meus irmãos, a gente vai observar que a oração e a soberania e oração são duas verdades teológicas que não são antagônicas, que não são opostas. Nós podemos sim conciliar, podemos observar que a oração e a soberania e a oração, elas fazem parte da vida cristã. Fazem parte da nossa vida como igreja do Senhor. Olhando para esse texto que nós separamos para pensar um pouco com vocês, essa porção aqui fala dessa relação amigável, dessa relação boa entre a soberania e a oração. Esse texto de Atos fala da relação harmoniosa entre a soberania, o controle de Deus e essa oração, essa vida de oração, essa vida de busca, essa vida de comunhão com Deus, já que o que é oração, segundo R.C. Sproul em Memória, vai dizer que oração nada mais é da nossa comunhão com Deus, do nosso diálogo com Deus, da nossa conversa com o Eterno. Eu estava dizendo na nossa igreja, irmãos, que nós somos tolos de não valorizar os nossos momentos de oração com Deus. Como nós somos vagarosos, lentos, de não preservar, de não sermos fervorosos, de não subir para a casa de Deus e ter esse momento de oração coletivamente como igreja do Senhor. Quanto a gente despreza isso no nosso dia a dia como igreja. Mas antes de nós pensarmos um pouco essa relação amigável entre a soberania de Deus e na oração, contudo, eu gostaria de observar o contexto dessa porção que nós separamos aqui. E John Stott, ele vai nos ajudar a entender um pouco o pano de fundo desse trecho que nós separamos aqui. O mesmo autor, John Stott, vai dizer que
São 3 aspectos mais notáveis nessa narrativa do capítulo 3 e capítulo 4, para que nós entendamos o pano de fundo desse trecho, dessa porção, do verso 23 ao verso 31. Os 3 aspectos, se a gente for observar, eu gostaria que você olhasse comigo atentamente para o capítulo 3, do verso 1 ao 10. Ele vai dizer que o primeiro aspecto mais notável dessa narrativa do verso capítulo 13 e o capítulo 4 é um milagre de cura espetacular. Foi a cura daquele coxo de nascença. Deus, de maneira miraculosa, segundo a sua providência, cura aquele homem que por mais de 40 anos estava justamente com essa dificuldade, com essa doença. E Lucas vai registrar justamente esse momento da intervenção do Deus eterno sobre aquela vida daquele homem na porta formosa do templo. Don Stott vai dizer que o segundo aspecto mais notável é a pregação cristocêntrica que Pedro faz a partir do verso de número 14 até o verso de número 26 do capítulo 3. Pedro, de maneira ousada, ele se levanta e começa agora a fazer uma exposição a respeito da pessoa de Cristo. Que esse milagre que acontecera sobre a vida desse homem não foi por intermédio dele e nem pelo intermédio de João, mas foi a ação de Deus por intermédio de Cristo, o seu servo. E aí ele vai denunciar o pecado daquele povo, verso de número 14, 15, 16 do capítulo 3. Chegando no verso 19 do capítulo 3, ele faz um convite ao arrependimento. Ele convoca esse povo para se arrepender, se voltar para Deus, deixar a vida antiga, mudar de vida, mudar de direção. Arrependimento é metanoia, mudança, se converter para Deus, para Cristo. Chegando agora no capítulo 4, John Stott vai dizer o terceiro aspecto mais notável desta narrativa: a perseguição. E aí ele vai justamente narrar essa perseguição do capítulo 4, verso 1 ao verso 22. A perseguição que Pedro sofre juntamente com João. Eles são presos, são levados para o sinédrio. Pedro, ousadamente, no versículo 10, ele vai se defender veementemente. Ele vai dizer que essa obra ela é proveniente, ela é oriunda, ela veio de Deus para os homens, foi Deus que agiu, foi Deus que atuou através de Jesus. E agora chegamos no verso 23, irmãos. E aqui no verso 23, a gente vai observar uma grande verdade que gostaria de ressaltar para vocês nesta noite. Olhe para o verso 23, por favor. Chegando agora no verso 23, a gente observa uma verdade que eu gostaria de ressaltar para vocês nesta noite. A importância da vida da igreja, a importância da vida comunitária, a importância da unidade, a importância de sermos igreja do Senhor.
uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Como Pedro, irmãos, valorizava a comunidade, a igreja. Ele compartilhou com a igreja os seus sofrimentos, aquilo que aconteceu com ele juntamente com João. Como é importante a vida da igreja, como é importante a comunidade para a gente compartilhar as nossas lutas e as nossas vitórias. Como importante esse momento aqui como igreja, irmãos. Como é importante esse momento da gente compartilhar as vitórias desta igreja por mais de 43 anos de existência neste lugar. Compartilhar as vitórias, compartilhar, irmãos, as vidas que foram salvas, libertas neste lugar. Louvado seja o nome de Cristo. Como é importante esse contato com outras pessoas, e a gente está aqui falando, contando os nossos acertos e erros, pedindo oração, falando das nossas vitórias, falando das nossas conquistas para os nossos irmãos da fé. O verso 24, a gente vai observar a primeira verdade que eu gostaria de destacar nesta noite, para que nós entendamos a relação da soberania de Deus na oração. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar, meus irmãos, aqui nesse texto 24 do capítulo 4 de Atos. Olha o verso 24, quando diz assim, Lucas: ouvindo isto, unânimes. Perceba a unidade desta igreja, perceba a coinonia desta igreja, irmãos. Aonde existe comunhão, onde existe unidade, Deus opera. Amém, meus irmãos? Deus abençoa. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. A confissão teológica desta igreja é impressionante aqui. Antes de fazer qualquer pedido, o povo encheu a mente pensando na soberania de Deus. Escute isso. Antes da igreja pedir alguma coisa ao Senhor, a igreja começa agora a contemplar, a vislumbrar a soberania de Deus. A igreja declara e confessa que Deus é soberano. Que Deus é o Senhor da história, é o Senhor do universo. Que Ele domina todas as coisas. Que nada foge do seu controle. E observemos, meus irmãos, que a igreja, ela entende que Deus é soberano porque Deus é o Criador dos céus e da terra. O verso 24 ainda diz isso, essa é verdade. Deus é soberano porque Deus é o Senhor dos céus e da terra. Deus criou todas as coisas com a sua palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus não precisou de fazer muita coisa não, irmãos. Ele só precisou abrir a boca e disse: haja luz e houve luz, porque Ele é o Todo-Poderoso, por isso que Ele é o Senhor do universo, por isso que Ele é soberano sobre os céus e sobre a terra. A igreja, ela tem uma excelente teologia a respeito de Deus.
Tu és soberano, Senhor, porque Tu fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Olhe para o verso 25. Deus é soberano, irmãos, porque Deus é o Senhor da revelação. Deus, Ele revelou os seus desígnios aos homens. Deus, irmãos, revelou o futuro e trouxe o futuro para o presente, porque Ele é o Senhor da revelação. Verso 25 e verso 26. Diz o texto que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, Salmo de número 2, nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos e imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Deus estava revelando o que ia acontecer com Jesus. Deus vai desnudar o futuro para os seus servos. Deus vai revelar os seus desígnios para o seu povo. Só quem faz isso, irmãos, é Deus, porque Ele é soberano sobre o tempo. Louvado seja o seu nome. O tempo pertence a Deus, Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do passado, do presente e do futuro. Nada está oculto a Deus que Ele não conheça, que Ele não fale, que Ele não revele. Basta ser da sua vontade soberana. E o verso 27. Porque verdadeiramente o que o Senhor revela acontece, é verdade. Deus não faz um diagnóstico errado sobre os seus desígnios, o que vai acontecer com a humanidade, irmãos. A predição que Deus faz é verdadeira e vai acontecer porque Ele é o Senhor do tempo. Você pode dizer amém? Ele é o Senhor do tempo. E Ele revela isso para a sua igreja porque Ele é o Senhor soberano. E aí vai, o verso 27 vai ratificar de fato que Deus é o Senhor do tempo. É aquele que revela os seus desígnios e a sua vontade. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes, Antipas, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel. Aconteceu o que o Senhor tinha falado por intermédio da boca de Davi há muito tempo atrás. Que coisa impressionante, meus irmãos, é quando Deus quer revelar algo que está oculto, que não sabemos e não podemos sondar, e Ele revela, e isso acontece, isso é algo maravilhoso demais para nós, e a gente tem que exaltar esse Deus, porque Ele revela a sua vontade para a sua igreja, para o seu povo. Ah, louvado seja o seu nome! O verso 28, Deus é soberano porque Ele é o Senhor da criação, o Senhor da revelação e o Senhor da história. Ele é o Senhor da história, amém, meus irmãos? Ele é o Senhor da história. A igreja primitiva, ela compreendeu que Deus é o Senhor da história. Que nada foge do controle de Deus.
que o que acontece faz parte de um propósito de Deus, que mesmo que não compreendamos os pormenores e na sua totalidade, mas tudo aquilo que acontece na nossa vida, tudo aquilo que aconteceu sobre a vida de Cristo, fazia parte de um projeto eterno, soberano de Deus sobre a vida de Cristo. Herodes, Pôncio Pilato, nada foram Herodes, melhor dizendo, e Pôncio Pilato foram instrumentos na mão de Deus para que Deus estabelecesse o seu propósito soberano desde a fundação do mundo. O verso 28 diz assim: para fazerem, conspiraram contra Cristo, armaram contra Cristo, mas tudo estava no controle soberano de Deus. Aleluia! A morte de Cristo, tudo o que aconteceu, as afrontas que Cristo recebera, o sofrimento que Jesus passou, tudo fez parte de um plano soberano de Deus Pai sobre a vida de Jesus. Pôncio Pilatos foi apenas um instrumento na mão de Deus, porque Ele é o Senhor da história, Ele que é o autor da história, Ele que vai terminar a história da humanidade, porque Ele é soberano sobre os céus e sobre a terra. Deixa eu abrir aqui um parênteses, irmãos. Como é animador, confortante para nós saber que Deus, Ele rege a história da humanidade. Amém, meus irmãos? Por mais que nunca vamos compreender o que às vezes nos acontece de errado, de ruim, mas entendamos, irmãos, que nada foge do controle de Deus, porque Ele é o autor da história. Ele é o Senhor da história. Sproul, ele tem um livro, A Invisível Mão de Deus, e ele conta sobre a vontade soberana de Deus, sobre a vida de José, como Deus estava guiando a vida de José, como Deus, irmãos, se utilizou daqueles meios para estabelecer um propósito na vida de José, um cumprimento de um propósito sobre a vida de José, como Deus usou os irmãos de José, como Deus usou Potifar para a vida de José, como Deus usou o cárcere, irmãos, para cumprir um propósito soberano sobre a vida de José. E José, no finalzinho, com 30 anos de idade, José diante dos seus irmãos, os irmãos nervosos, disse: não, ele vai se vingar de nós. E José: pare, por favor, porque o intento que vocês fizeram contra mim, Deus converteu em bênção para a preservação de muitas vidas. Sempre Deus estava no controle da minha vida, porque Ele é soberano, o Senhor da história. Deus é o Senhor da história, irmãos. Mas olhe para o verso 29 agora. Por favor. Somente agora, com uma clara visão de Deus, uma boa teologia, a igreja está pronta e apta para orar. Quanto é importante a gente ter uma boa teologia, irmãos. James Parker, ele tem um livro, Conhecimento de Deus. Ele diz algo no seu prefácio desse livro, que tudo que somos, tudo que seremos, depende do nosso conhecimento da pessoa de Deus. Quanto é importante a gente conhecer Deus como Ele se revelou. E sobretudo essa revelação especial.
depois desse entendimento sóbrio, depois desse entendimento, irmãos, dessa visão coesa, coerente acerca de Deus, então a igreja está agora pronta para orar. E veja no verso 29, o verso 30, a igreja agora está diante de Deus, buscando, pedindo ao Senhor. Como é bom, prazeroso, salutar para nós, irmãos, orar com esse fundamento, essa base, esse alicerce. Deus é soberano, Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor da revelação. Agora eu vou orar mais, eu sou estimulado a orar sim, orar diante de um Deus que é o Senhor da criação, orar diante de um Deus que é o Senhor da revelação, orar diante de um Deus que é o Senhor da história. Isso deve servir como estímulo para que a gente possa estar orando com mais fervor, com mais veemência diante da presença desse Deus soberano, Criador, o Senhor da revelação e o Senhor da história. Então, o verso 29, agora a igreja se debruça diante desse Deus em oração. E a igreja diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças. A primeira petição aqui da igreja: Senhor, olha para as suas ameaças, porque Pedro, ele foi ameaçado e Pedro recebeu uma proibição que ele não deveria pregar mais esse Cristo. E a oração de Pedro e a oração da igreja diz: Senhor, olha para as suas ameaças. Senhor, que essas ameaças não prevaleçam sobre nós, sobre a tua igreja. Só o Senhor que pode justamente ofuscar a ação diabólica sobre nós, Senhor, sobre a tua igreja, porque tu és o soberano Senhor da igreja. O verso 29 ainda, a segunda petição: concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez, com bravura, com coragem a tua palavra. O verso de número 30, e aí a terceira petição desta igreja diante deste Deus soberano: Senhor, continua a fazer milagre, continua a fazer prodígios, Senhor, no meio do teu povo. Continua batizando, continua curando, continua operando no nosso meio, Senhor, porque o Senhor está vivo, o Senhor é soberano, o Senhor age, o Senhor faz. Louvado seja o seu nome. Continua, Senhor, continua a operar sobre a tua igreja, para que a gente veja prodígios e maravilhas no nosso meio. Senhor, age em nosso favor, Senhor. Porque se o Senhor não agir, se o Senhor não fazer, estamos perdidos, Senhor. Continua a operar, continua a intervir na nossa história, continua a fazer milagres, Senhor, milagres, continua a fazer, ó Deus, o sobrenatural. Meus irmãos, o quanto nós precisamos do sobrenatural de Deus no nosso meio, no meio da igreja, principalmente diante de um contexto de uma sociedade cética, que não acredita mais em Deus, que não acredita mais no sobrenatural. Mas a igreja, irmãos, tem que rogar, pedir ao Senhor e dizer: Senhor, que o Senhor continue fazendo o sobrenatural se tornar uma realidade no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Continua, Senhor, enquanto estende a mão para fazer curas e sinais e prodígios. Continua, Senhor, continua.
o que mais me chama a atenção aqui, e olhe para mim, por favor. A preocupação da igreja de pedir algo ao soberano não é coisas frívolas, triviais, não é, irmãos? São coisas espirituais, de cunho espiritual, alinhado à nossa salvação. Isso não tem sido uma realidade no meio de muitas igrejas, no evangelicalismo brasileiro hoje, né? Pedimos tanta coisa, menos de natureza espiritual, relacionada, alinhado à nossa salvação. Senhor, me dê coragem para pregar o Evangelho. Não, Senhor, me dê um cargo maior, me dê dinheiro, me dê prosperidade, me dê isso, me dê aquilo. Parece que essas petições não são mais uma realidade no meio do povo de Deus. Pouco eu vejo, irmãos, a juventude e muitos irmãos chegarem para a gente assim: pastor, ore por mim, porque eu quero mais intrepidez, eu quero mais coragem para pregar os meus amigos lá na faculdade. Eu sou tímido, Senhor, pastor, então, pastor, ore por mim, para que o Espírito Santo me dê mais coragem, que eu possa pregar com mais ousadia aos meus amigos de trabalho. Por fim, irmãos, o verso 31. Olha o verso 31, por favor. Deus atendeu a oração daquela igreja. Olha, eu quero dizer a vocês nesta noite que Deus responde a nossa oração. Amém, irmão? Deus responde a nossa oração. E o verso 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez. Lembra que eles pediram intrepidez na pregação do Evangelho? Deus atendeu o pedido, sim ou não? Sim. A oração daquela igreja, irmãos, estava de acordo com a vontade soberana de Deus. 1 João capítulo 4, verso 14, diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, e Ele nos ouve. Louvado seja o seu nome. Deus ouviu a oração daquela igreja, porque o pedido daquela igreja estava de acordo com a sua vontade soberana. Arthur W. Pink, ele vai dizer no seu livro Deus é Soberano. Escute isso, por favor. Saia daqui com mais estímulo de orar, com mais vontade de vir para o culto de oração, compartilhar com seus irmãos da fé suas alegrias e tristezas. Ele vai dizer nesse livro que tem coisas, irmãos, tem benefícios da parte de Deus que a gente só vai obter e receber se a gente orar. Por isso que tem muita gente que não recebe porque não pede ao Senhor. Porque vai ser por essa via, por essa única via, se a gente não rogar, Deus não vai conceder, porque pela sua vontade soberana, Ele decretou, Ele ordenou que a gente só ia receber se a gente orasse. Você pode dizer amém? Lembra daquele texto de Jeremias 33, verso 3? Quem lembra desse texto? Vamos recitar esse texto todos nós juntos? Fazer feito agora o pastor Leonardo. Vamos lá? Clama a mim, te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabes.
precisamos orar. Porque tem coisas, irmãos, em Deus, para nós, que Ele só vai conceder se a gente orar, se a gente bater, se a gente buscar. Eu quero terminar, queridos, trazendo para nós pelo menos 2 lições. Me permita aqui. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês, sobre a relação da soberania na oração. A primeira lição: é confortante e animador para a igreja em saber que ela está diante de Deus, que ordenou e decretou que através da oração portas seriam abertas, enfermos seriam curados, corações seriam transformados, igrejas seriam avivadas. Aleluia! Portanto, não paremos de orar. Não paremos de orar, irmãos. Porque Deus ordenou soberanamente que tem muitos benefícios, irmãos, que só iremos receber da parte de Deus se a gente orar. Mas eu não sei quais são, por isso que eu devo orar. Eu não sei quantos e quantos benefícios o Senhor vai me dar através da oração, mas eu vou orar na certeza, na convicção que Ele vai me conceder, porque Ele já ordenou isso de maneira soberana. Se eu orasse, e se for da vontade dEle, Ele vai nos ouvir. Aleluia! Quem já recebeu resposta de oração aqui, diga amém. Está vendo que vale a pena a gente orar? Mas a segunda lição que eu gostaria de extrair, de passar para vocês nesta noite. Escute isso, por favor. Eu sei que Ele sabe o que está na minha mente, mas ainda eu tenho o privilégio de articular para Ele o que está lá na minha mente. Mesmo sabendo que Ele me conhece, sabendo tudo que passa na minha mente, mas Ele me deu esse privilégio de articular, de conversar com Ele, dialogar com Ele, de assim: olha, Senhor, eu estou assim, eu estou passando dessa maneira por isso. Deus olha para mim, escuta o meu clamor. R6 para Ele vai dizer, irmãos, que a oração, na verdade, é uma comunicação com Deus, é uma fala com Deus. Portanto, queridos irmãos, quando a gente está diante de Deus, a gente está falando, a gente está dialogando com o eterno soberano. Por isso que vale a pena a gente orar. Kierkegaard, ele diz uma coisa bastante interessante a respeito da oração. Ele diz que a oração nunca vai mudar Deus, porque Deus é imutável, né? Mas a oração vai mudar o nosso coração. Diga amém, irmão. Vai transformar o nosso coração. Talvez o problema continue, mas uma coisa é certa: quando a gente coloca o joelho no chão, algo acontece diferente na nossa vida. Louvado seja o seu nome. Fique em pé, irmãos. Eu quero orar. Eu quero me colocar diante de Deus, porque eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção, eu tenho uma confiança que, se for da vontade soberana de Deus, Ele vai conceder o pedido que você tanto tem falado para Ele, tanto tem pedido a Ele. E aí você vai agora se derramar diante dele assim: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é soberano, o Senhor é o Senhor da criação, o Senhor é o Senhor da história, o Senhor é o Senhor da revelação, mas
diante de todos os teus atributos, eu sei que o Senhor ouve a minha oração, desse mortal, finito, pequeno, raquítico, fraco e frágil. Mas quando eu me coloco diante de Ti, eu tenho uma certeza e a convicção, se for da Tua vontade, Senhor, o Senhor vai mudar, o Senhor vai ouvir o meu pedido, o Senhor vai transformar a minha casa, vai transformar o meu coração, o Senhor vai tirar esse peso que está sobre mim, porque, ó Deus, o Senhor já determinou que muitas coisas eu ia receber da Tua parte através da oração. Oh Deus amado, aqui está a Tua igreja, Senhor. Diante da Tua soberania, diante do Teu domínio, diante da Tua grandeza. O interessante, Pai, que todas as vezes que a gente se coloca diante de Ti, através da oração, percebemos a nossa pequenez e a Tua grandeza. Percebemos que o Senhor é infinito e nós somos finitos. Percebemos que a gente não pode mover nada, nem acrescentar nada sobre nós. Mas o Senhor pode. Porque Tu és o Senhor Todo-Poderoso. A Tua igreja reconhece a Tua soberania, a Tua igreja conhece o Teu poder, mas também a Tua igreja conhece, reconhece e tem a convicção que se a gente pedir alguma coisa, Senhor, se for da Tua vontade, o impossível se torna possível, Senhor. Coração de pedra se transforma em coração de carne. Aleluia! Porque Tu és o Senhor soberano. Igreja mórbida, igreja parada se transforma numa igreja avivada, porque o Senhor é soberano e rege e controla, é o Senhor da igreja. É o Senhor que acrescenta, Senhor, as pessoas na comunidade cristã, porque Tu és o Senhor que move, Senhor, o coração do homem pecador, transforma o coração, porque Tu és soberano, Senhor, sobre tudo e sobre todos. Por isso, Senhor, que vale a pena a gente estar debruçado diante de Ti, rasgando o nosso coração, abrindo a nossa boca e dizendo: o Senhor, está doendo, está machucando, estou passando por essa tribulação, mas o Senhor pode mudar, o Senhor pode me dar uma graça especial, porque o Senhor ouve a oração do Teu povo, porque o Senhor já decretou isso antes da fundação do mundo. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Que privilégio nosso da igreja ter a oração como um dos meios de graça, através dele o Senhor ia nos abençoar muito, o Senhor ia fortalecer o nosso coração, o Senhor ia acrescentar vidas, o Senhor ia, ó Deus, transformar vidas, o Senhor ia abrir porta onde não tem porta, porque Tu és soberano e escuta a oração e o clamor da Tua igreja. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia, Deus.
Aleluia, santos. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Amém, Deus. Amém, Jesus. Aleluia, irmãos. Queridos, Deus abençoe a igreja, a amada igreja. E nós louvamos a Deus mais uma vez pela vida dessa amada igreja do Senhor. Poder sentar, pastor Leonardo.